Fala galera, você está no canal do Senhor Biologia e esta aula que você vai assistir agora é uma aula de interação gênica, uma aula de correção de exercício. Então pega o seu caderno, pega a sua caneta, foca na aula que ela vai te ajudar muito, hein? Mas não esquece de antes dar o seu like, fazer o seu comentário se você curtiu a aula e compartilha, galera. Compartilha com o pessoal da sua turma, com o pessoal da sua sala, para ajudá-los e ajudar o profissional da internet aqui também, né? Um grande abraço, boa aula e continue ligado, hein? Até mais! Continuar fazendo exercício. Na aula passada fizemos até o exercício de número 3 da atividade proposta. Vamos lá na página 66. Vamos continuar agora a partir do exercício de número 4, beleza? Então, ó, aquele esquemão. Se você já fez tudo, tá perfeito, tá ótimo, acompanha a correção que vai dar tudo certo. Se você não fez, minha sugestão, pausa, resolve o exercício, tenta resolver, aperta o play e assiste a correção do primeiro exercício. Corrigiu, acertou, errou, viu o que você errou, viu o que você acertou, beleza, vai começar o próximo exercício? Pausa de novo, aí resolve o próximo exercício e aí depois você assiste. Então você vai pausando, resolvendo e assistindo, pausando, resolvendo e assistindo, beleza? Então vamos que vamos. Exercício de número 4, da melhor universidade do Brasil, que é a Universidade Federal de Uberlândia, que diz o seguinte: na interação gênica complementar, a manifestação de um fenótipo vai depender da presença de dois ou mais alelos que se complementam. Um exemplo desse tipo de interação ocorre com a flor de ervilha de cheiro, que é a Latirus, que pode ser colorida ou branca. Para haver cor, é preciso que esteja presente dois alelos dominantes, o pesão e o cesão. Na ausência de um desses alelos dominantes, a flor será branca. No cruzamento entre duas plantas de flores coloridas e duplo heterozigotas, a proporção de plantas com flores coloridas para plantas com flores brancas será de... Se você não montar o exercício, você já não sabe nem mais por onde começar, porque o que você leu no começo você já não lembra no final, de tão grande que é o enunciado. Então qual que é a estratégia? Lê uma vez, vai de novo montando exercício. Eu já montei aqui. Então vamos lá. O que a gente falou? Então estamos no exercício número 4. O que ele mostrou? Ele mostrou o seguinte: se o indivíduo for pesão alguma coisa ou cesão alguma coisa, isso mostra o quê? Isso mostra que tem cor, né? Assim que ele colocou, cor. Simplesmente assim, cor. Joia. Ele disse que se o indivíduo não tiver pelo menos um de cada, por exemplo, se ele for pezinho, pezinho e cesão alguma coisa, pezinho, pezinho, cesão alguma coisa, ele vai ser o quê? Ele vai ser branco. E se ele for pesão alguma coisa, cezinho, cezinho, ele vai ser o quê? Vai ser branco. E se ele for pezinho, pezinho, cezinho, cezinho, ele também vai ser branco. Tudo bem? Aí ele sugeriu o cruzamento de quê? Cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigoto. O indivíduo pesão, pezinho, cesão, cezinho, cruzado com pesão, pezinho, cesão, cezinho. Galera, você vai fazer o quadro de Punnett? Pode fazer se você quiser. Mas olha, eu não aconselho você a fazer o quadro de Punnett. Eu aconselho você a usar a estratégia que eu já te ensinei, que é a proporção fenotípica. Eu estou diante do cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigoto. Qual que é a proporção fenotípica mendeliana padrão que dá isso aqui? A proporção fenotípica é de 9 para 3 para 3 para 1. Não é essa a proporção fenotípica? O que eu sei que acontece? Que é dominante barra dominante, que é dominante barra recessivo, que é recessivo barra dominante e que é recessivo barra recessivo. Eu sei isso. Agora, a partir disso aí, eu começo a analisar. Por exemplo, dominante, dominante,
representa o quê? Que o indivíduo tem o gene dominante de um e o gene dominante do outro. Eu já sei que esse indivíduo aqui ele vai ter o quê? Cor. Eu já sei que esse indivíduo vai ter cor. Agora, o dominante recessivo é esse aqui, ó, o dominante Pzão e o recessivo Pzinho. Ele vai ser o quê? Vai ser branco. E o recessivo dominante é essa situação aqui, ó. Ele é recessivo aqui e dominante aqui. Eu sei que ele vai ser branco. E por fim, recessivo é essa final aqui, ó. Eu sei que ele vai ser branco também. Então, o que eu tenho como final da história? Depois de fazer a análise, eu vou saber que a proporção que esse cruzamento aqui vai me dar é a proporção de 9 para 3 mais 3, 6, mais 1, 7. É a proporção de 9 para 7. É um caso especial. Lembra que a gente já falou que na questão 3, a dos porquinhos amarelos e vermelhos era um caso especial? De novo, vai lá na leitura complementar e você vai perceber aí, ó, os genes duplo recessivo, que é a proporção 9 para 7. É isso aqui, ó, gene duplo recessivo. Se está recessivo um aqui ou o outro, ele dá o mesmo fenótipo. Olha só, trata-se da interação gênica em que fenótipos idênticos são produzidos por ambos os genes recessivos. Aí ele fala aqui, o Azinho, Bzão, alguma coisa, vírgula. O Azão, alguma coisa, Bzinho, e o Azinho, Bzinho, que é exatamente esse cenário aqui. E aí ele continua falando, mostra a tabela aí, depois você vê direitinho lá, ok? Por isso que eu não fiquei muito fazendo as leituras complementares de cada proporção, para você decorar cada proporção. Bobagem, bobagem. Você faz a proporção mendeliana padrão, que é o 9 para 3 para 3 para 1, usa as informações que a questão sempre vai te dar, e aí você consegue encontrar a proporção fenotípica do cruzamento em questão. Agora, cuidado! Essa proporção 9 para 3 para 3 para 1, você só vai fazer e só vai ser possível fazer quando você estiver diante de um duplo heterozigoto, um cruzamento entre indivíduos duplo heterozigoto, ok? Isso é importante, não é qualquer cruzamento não. Bom, voltando lá à questão, às questões, vamos agora, resposta da questão 4, letra A, né? Tranquilo. Vamos agora à questão 5, também da UFO, olha que legal como o SAS gosta da UFO. Vamos lá. É porque a UFO tem as melhores questões. Deixa eu pegar o outro pincel, outro giz, quer dizer. Questão 5. A cor da pelagem em cavalos depende, dentre outros fatores, da ação de dois pares de genes, o Bzão e o Bzinho, e o Wzão, Wzinho. O gene Bzão determina pelos pretos. E o seu alelo Bzinho determina pelos marrons. O gene dominante Wzão inibe a manifestação da cor. Já estamos diante de epistasia dominante, fazendo com que o pelo fique branco. Enquanto o alelo recessivo Wzinho permite a manifestação da cor. Por 3-0. Que isso, gente? Tô perguntando não, Google. O Manchester venceu o Internacional por 3-0. Cruzando-se indivíduos heterozigotos para dois pares de genes, obtém-se... Galera, essa é o tipo de questão que você vai fazer em um segundo. Um segundo, porque você tem que lembrar que a proporção fenotípica do cruzamento entre duplo heterozigotos, eu posso falar isso de outra forma. A proporção fenotípica da F2... na interação epistática dominante é 12 para 3 para 1. E a recessiva? 9 para 3 para 4. Ai, desculpa. É alergia do dia. O Bzão vai ser o quê? Preto. O Bzinho vai ser... marrom. Vai ser marrom. Bom, eu não estou fazendo a questão em um segundo porque eu estou resolvendo o exercício com vocês. Eu poderia estar simplesmente chegando à resposta final só por lembrar que é um caso de epistasia dominante e que a proporção é 12 para 3 para 1. Mas vamos lá no exercício. Bom, eu sei que
O Wzão é o indivíduo epistático. E o Wzinho é o normal. Ele não afeta em nada. Bom, aí ele cruzou o quê? Bzão, Bzinho, Wzão, Wzinho, com Bzão, Bzinho, Wzão, Wzinho. O que a gente sabe da proporção desse cruzamento? De novo, eu sei que é 9 para 3 para 3 para 1. Proporção mendeliana. Aqui é o dominante barra dominante, dominante barra... Vou até colocar ao contrário para ficar mais fácil. Ó. Recessivo barra dominante, dominante barra recessivo e o recessivo barra recessivo. Bom, o que a gente tem? Agora tampou foi tudo, trancou foi tudo aqui no nariz. O que a gente tem? O dominante barra dominante, olha só, ele vai ter um Bzão e vai ter o epistático. Que cor que ele vai ser? Ele vai ser branco. Esse outro aqui, ó, é recessivo aqui, ele vai ser o quê? Bzinho, Bzinho. Mas ele vai ter o dominante lá, que vai ser o quê? Branco. Esse outro aqui vai ter o dominante, que é o Bzão. E o Wzinho, que não atrapalha em nada. Então ele vai ser que cor? Preto. Esse aqui vai ser preto. E o último aqui, que é o recessivo, ó, ele é Bzinho, Bzinho e Wzinho que não atrapalha em nada. Então ele aqui vai ser marrom. Então qual que vai ser a minha proporção? Vai haver a fusão desse aqui, ó. 9 mais 3, 12. Então a proporção é 12 para 3 para 1. Se você tem a versão de decorar, você faz dessa forma. Bota a proporção mendeliana e faz análise de acordo com as informações que a própria questão te dá. Agora, se você é capaz de decorar que a proporção fenotípica do cruzamento entre dois indivíduos de híbrido na epistasia dominante é 12 para 3 para 1, você faz a questão em um segundo. Se você lembra que a epistasia recessiva é 9 para 3 e soma aqui no final 4, você faz a questão em um segundo. Beleza? Por isso que nesse caso aí o decorar ajuda. Vamos então seguindo, questão de número 6. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada por dois pares de genes. O gene Czão condiciona a plumagem colorida, enquanto o seu alelo Czinho determina a plumagem branca. O gene Izão inibe a expressão do gene Czão, enquanto seu alelo Izinho não interfere nessa expressão. Com esses dados, conclui-se que se trata de um caso de, fácil, né? Epistasia dominante. O gene que inibe é o Izão. Aqui, você fazendo esse exercício, você está dentro do capítulo, estudando sobre epistasia, tá fácil mesmo de fazer dominante. Lá no vestibular, que é importante você lembrar, lá no Enem, que é importante você lembrar. Lá pode ser qualquer coisa, né? Não esqueça. Um gene dominante inibindo é epistasia dominante. Tranquilo essa. Questão 7 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na cebola, a presença de um alelo dominante Czão determina a produção de bulbo pigmentado. Em cebolas Czinho, a enzima que catalisa a formação de pigmento não é produzida e a cebola vai ser branca. Outro gene herdado de forma independente, apresenta o alelo Bzão, que impede a manifestação do gene Czão. Em homozigose, Bzinho não tem manifestação da cor do bulbo impedida. Em homozigose, Bzinho não tem a manifestação da cor do bulbo impedida. Ou seja, não impede, né? O Bzinho não faz nada. A gente está diante de uma epistasia dominante. Quais as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas com cebola Bzão, Czinho? Percebe que agora eu não estou diante do cruzamento entre dois indivíduos de híbridos. Cuidado! Quais são as proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebolas homozigotas coloridas com cebolas Bzão, Czinho? Bom, o que eu tenho? Galera, eu tenho que montar o exercício. A primeira coisa é montar o exercício. Eu já tenho ele montado aqui para vocês. Vamos lá.
Questão de número 7. O que ele falou? O Czão, pigmento. O Czinho, branco. O Bzão é o epistático. E o Bzinho, o normal. É isso o que o enunciado me falou. Aí ele quer cruzar o quê? Ele quer cruzar, como é que ele usou a expressão aqui? Quais proporções não tinha esperado do cruzamento de cebola homozigota colorida? Bom, se a cebola é colorida, ela é Czão alguma coisa. E ela tem que ser o quê? Bzinho, que não atrapalha em nada. Mas aí ele falou cebola homozigota colorida, exatamente para você saber que isso aqui então é o quê? É um Czão. Isso foi cruzado com o indivíduo Czinho. Bzão. Joia, o que vai nascer? A pergunta é... Ai, meu nariz. Não é essa a pergunta não. A pergunta é: quais proporções fenotípicas esperadas do cruzamento de cebola homozigota colorida com cebola? Quais as proporções fenotípicas esperadas? Pô, tá fácil demais, né? Qual gameta que esse indivíduo vai produzir? Ele só vai produzir o gameta Czão, Bzinho. E esse aqui só vai produzir o gameta Czinho, Bzão. Na hora que eu juntar esse gameta com esse gameta, eu vou formar um indivíduo Czão, Czinho, Bzão. Opa, ele tem o Bzão que é epistático. Isso aqui vai ser o que então? Vai ser branco. 100% branco. Por isso que a resposta aí é a letra E de elefante. 16, num total de 16, ou seja, todos serão de cebolas brancas. Tranquilo? Montar o exercício, galera. Não tem erro. Se você monta o exercício, não é difícil. Você não pode ter preguiça de fazer isso.